Olá, bem-vindo ao ano letivo de 2020. Eu sou a professora Otília e estou aqui para conversar com você, professor do primeiro e do segundo ano, sobre alfabetização. E eu quero começar com uma pergunta. E você me pode perguntar, e o que é uma pergunta? A pergunta é algo muito importante na nossa vida, porque quando nós fazemos perguntas, tudo aquilo que nós achamos que sabemos começa a se mover. Aquilo que nós já naturalizamos, aquilo que nós já conhecemos. Então, fazer perguntas, né, é uma habilidade de quem quer conhecer mais. E a pergunta que vai abrir essa conversa é: o que é alfabetizar? Você já deve ter lido, você já deve ter comparado as diferentes definições e conceitos, seja no nosso documento, seja na sua graduação. E você vai ver que tem algumas aproximações. Né? Não existe um consenso sobre o que é alfabetizar. O nosso foco vai ser mesmo a alfabetização, não vai ser o letramento. Né? Embora a gente reconheça o que a professora Magda Soares tenha falado, né, sobre as 3 facetas da alfabetização: a faceta linguística, a interacional e a sociocultural. A linguística tem como objeto de conhecimento o sistema de escrita alfabética. E é sobre ele, sobre as suas representações, que nós vamos conversar. As outras 2 facetas, elas estão ligadas aos letramentos e à cultura escrita. E esse vai ser um assunto para um outro momento, para uma outra conversa. Tudo bem? O nosso grupo que está organizando a política catarinense de alfabetização, depois de muita conversa, depois de muita leitura, chegou a um consenso, né, sobre o que é alfabetizar. E alfabetizar é a aprendizagem. Esse é um processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética. A definição é bem curtinha, né? Processo, aprendizagem, sistema de escrita alfabética. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar compreender cada uma dessas palavras. Primeiro, processo. Primeira coisa que qualquer pessoa que vai ensinar a ler e escrever precisa, né, ter consciência é que a escrita é uma invenção. Aliás, eu te pergunto, o que você sabe sobre a história da escrita? Né? É muito importante que alguém que vai alfabetizar compreenda como é que a escrita foi inventada. E este professor, além de ter um conhecimento sobre a história da escrita, precisa ter, tá, um conhecimento sólido sobre todo esse processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Então, quem é esse professor? É um mediador que vai levando o jovem, o adulto ou a criança ao longo de um tempo, tá, para compreender o que é ler e o que é escrever. Então, este professor precisa ter clareza, tá? E precisa ter também conhecimento do objeto de aprendizagem. Tá certo? E a aprendizagem? Qual é o papel do seu aluno, né, na sua sala de aula? Qual é o papel desse aluno no processo de aprendizagem? Você sabe que faz muita diferença o papel que ele assume? Pois é. Nessa perspectiva que nós estamos adotando, o aluno é um sujeito ativo. E o que isso significa? Significa, né, que o aluno está dentro de uma aprendizagem situada, o aluno participa desse processo, tá? E que o professor também vai percebendo que nesse processo de aprendizagem, o que nós temos aí? Nós temos alunos diferentes, aprendendo em tempos diferentes. Ou seja, esses alunos estão situados socialmente. Então, além do conhecimento do sistema de escrita, o professor tem que ter conhecimento do contexto cultural. Tá certo? A última palavra que nós temos na nossa definição é sistema de escrita alfabética. Eu já falei, né? A escrita é uma invenção. Tudo bem. Né? No nosso caso, nós usamos o sistema de escrita alfabética. Outros povos usam outros sistemas, né? E o que é esse sistema? Primeira coisa, ele não é um código, porque não dá para substituir, né, um signo por outro no sistema. Então, nós consideramos, tá, esse sistema como um sistema de representação dos fonemas em grafemas e dos grafemas em fonemas. Tá certo? Então, o que você vai precisar conhecer mais ainda? É o que é grafema e o que é fonema. Talvez você já tenha estudado isso no seu curso de graduação ou algum curso de formação, mas é muito comum os professores não terem
né, incursão nessas áreas. Então, o que é um grafema? No caso da língua portuguesa, nós podemos ter uma letra ou duas para representar um fonema. Por exemplo, o fonema G. Eu posso ter GU em guerra e G em gato. Então, eu posso ter duas letras representando um fonema ou só uma. E o que é o fonema? Primeira coisa, eu queria trazer para vocês a seguinte ideia. O fonema está aí para distinguir os significados. Ele é um feixe que distingue os significados. E essa ideia é de 1949, de um linguista chamado Jacobson. Bom, muita gente fala que o fonema é som. Não, o fonema não é som. Por exemplo, eu tenho a palavra carta. Eu falo carta, alguém vai falar carta, outro vai falar carta. Esse R, que é o terceiro segmento, né, ele muda a variedade sociolinguística, mas ele não muda o significado. Então, na alfabetização, nós trabalhamos com grafemas e fonemas. E essas relações entre o grafema e o fonema, tá, são muito importantes para quem vai ensinar o sistema de escrita alfabética. Porque é a partir desse conhecimento que o professor vai organizar o ensino da leitura e da escrita. E como é que nós vamos fazer as nossas escolhas? Eu queria te fazer uma pergunta, talvez você já tenha pensado sobre isso, né? Por que a leitura na alfabetização deve vir antes da escrita? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos dois processos, um de recepção e um de produção. Os bebês, por exemplo, passam mais de um ano ouvindo antes de eles falarem. Então, na aquisição da linguagem, é natural que o processo de recepção anteceda o processo de produção. E o que vai acontecer na escrita? No caso da escrita, a leitura, que é um processo de recepção, deve anteceder o processo de produção. Embora muita gente comece com a escrita. Mas eu queria levar vocês a pensarem. O que nós temos? De um lado, nós temos um texto preenchido. E do outro lado, nós temos um texto em branco. O que é mais fácil? Quando uma criança recebe um texto preenchido, ela já tem os parágrafos, ou dependendo do gênero, a distribuição do texto na página, ela já tem os sinais de pontuação, a representação dos fonemas em grafemas já aconteceu, os espaços em brancos já estão ali, a codificação do sistema já aconteceu também, né? Então, é muito mais fácil para a criança, né, iniciar com a leitura. Então, nós temos aí uma boa justificativa. E um outro aspecto que eu queria lembrar para vocês é que quando uma criança já sabe ler, ela tem muito mais autonomia, né? Ela vai conseguir, por exemplo, executar tarefas escritas, ela vai conseguir buscar informações, e isso não acontece só na língua portuguesa, né? Isso acontece em todas as disciplinas. E uma outra coisa muito legal é que ela vai perceber que ela fala uma variedade sociolinguística, mas que as crianças, né, são diferentes e que essas crianças vão ter que todas escrever da mesma forma, né? Então, eu quero ainda salientar para vocês que no processo, né, de escrita das crianças, né, e de leitura também, a gente acaba iniciando muitas vezes com as palavras, pela própria curiosidade da criança. Como eu estou me atendo à leitura, eu queria dizer o seguinte, na hora que o professor vai trabalhar esse processo de decodificação, ele tem que conhecer os princípios do sistema de escrita alfabética. Muitos autores já sistematizaram, já teorizaram sobre isto. Eu aqui vou me ater ao que a professora Leonor Sclier Cabral, em 2003, produziu, né? Então, é o seguinte, nós temos 3 grandes grupos. No primeiro grupo, nós temos aqueles que são independentes do contexto. Por exemplo, na palavra pato, nenhuma criança vai ter dificuldade de ler o P, nem de ler o T, né? Ou na palavra palha, o LH sempre vai ser lido do mesmo jeito. Ou na palavra passo, os 2 S vão ser lidos sempre do mesmo jeito. Num segundo grupo, eu tenho o quê? Os dependentes do contexto. Por exemplo, o S em sapo é lido como S. Em casa é lido como Z. Por que isto? Porque aqui nós temos 2 contextos diferentes. Está no contexto inicial, em sapo, e está no contexto intervocálico, em casa. Então, esses conhecimentos vão ser depreendidos pelas crianças, porque as regras já estão ali.
Elas vão observando, vão ser convidadas a pensar, isto vai acontecer naturalmente, tá certo? E o último grupo é o grupo das palavras que a gente não tem previsibilidade. Como, por exemplo, a leitura do X em contexto intervocálico. Em abacaxi se lê de um jeito, em máximo se lê de outro, em fixo se lê de outro, tá? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? A gente precisa planejar os nossos materiais didáticos, o nosso banco de palavra, a gradação partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, tá certo? No nosso planejamento. E aí, eu vou dizer para você o seguinte, tá? Para que uma criança consiga ler até o final do ano, o que precisa? Primeiro, o professor precisa entender o que é esse processo de leitura. Segundo, o professor precisa ter um material didático pedagógico apropriado, analisar esse material. Faça um levantamento do que você tem aí de jogos, de livros, né? E em que medida eles vão ajudar você ao longo do ano. Faça também uma gradação. Muita gente é contra o currículo. Ah, para que eu vou seguir um currículo? Eu sempre tive toda a minha experiência. Mas todo o currículo, ele é pautado em cima de uma teoria. Então, a lógica de gradação do conteúdo, ela é muito importante para que a criança se alfabetize. Talvez isso explique porque muitas crianças terminam o primeiro, o segundo ano sem saber ler e muito menos escrever. Uma outra coisa interessante é ver naquele meu grupo de alunos quais são as prioridades, quais os conhecimentos que ele já tem, quais são as dificuldades. Você que é alfabetizador com experiência, tem que textualizar a sua experiência, tem que juntar tudo isso para poder usar nos anos seguintes e ajudar os outros alfabetizadores. Um outro aspecto importante aqui é, eu estou trabalhando com alfabetização, mas esse aluno já passou pela educação infantil. Então, é muito importante que o professor alfabetizador, ele conheça o espaço da educação infantil, né? Conheça o currículo da pré-escola, que ele saiba o que foi trabalhado lá, como que foi trabalhado, tá certo? Para que a gente dê continuidade. Porque qual é a função da escola? A função da escola é ampliar o conhecimento da criança. Por exemplo, a criança já vem com o esquema narrativo. Ela já sabe o que é uma história. Ela já sabe contar histórias, ela sabe ouvir histórias. Então, eu vou ampliar esse esquema. Ou ela já tem um esquema sobre o que é brinquedos, né? E eu vou ampliando tudo isso, tá certo? Então, a função da escola é justamente isso, né? É ampliar. Mas para ampliar os conhecimentos, eu preciso o quê? Conhecer essa criança. Eu preciso avaliar cada um dos meus alunos e o meu grupo comum todo. Quando você vai lá no documento do território catarinense e acessa o quadro 1, depois, na hora que vocês estiverem conversando, voltem lá, que vai da página 215 à página 219. O que você tem ali? Você tem uma coluna escrita, a segunda coluna, que são habilidades. Ali estão os objetivos de aprendizagem. Eu vou pedir para você fazer um exercício, que você vá lá e veja onde está o verbo ler e onde estão verbos que também são do campo do ler, tá certo? Como decodificar, como compreender, selecionar, buscar, identificar, reconhecer. Tudo bem? Então, partindo desses verbos é que você deve organizar o seu planejamento. Então, inicia sempre pelo primeiro passo, que é o de processamento da leitura. E ali nós vamos ter a decodificação das palavras, tá? Para quê? Para que o aluno possa, depois, ler os textos todos. No início, ele vai ler com a sua ajuda, tá certo? E ler para quê? Para atribuir sentidos, ler para compreender. Então, o que acontece aqui? As suas aulas de leitura, elas vão ter diferentes momentos. Vão ter momentos em que os alunos vão aprender a decodificar. E tem momentos que eles vão ler para compreender aquele gênero, para compreender aquela temática, tá? Um outro aspecto que eu quero lembrar aqui, tá certo? Nós temos 4 eixos. Aqui eu estou falando da leitura, mas a gente precisa contemplar todos esses. São a leitura, a escrita, a oralidade e a análise linguística e semiótica, né? No quadro 1, a que eu me refiro, se você olhar lá na primeira coluna dos objetos do conhecimento, você vai perceber que esses eixos estão bem detalhados e vão ajudar também você a organizar o seu trabalho sistemático. E agora tem um ponto muito importante, professor do primeiro e do segundo ano. O primeiro ano, tá, tem como objetivo geral
que o aluno leia textos até o final do ano. E o segundo ano, que ele produza textos, inicialmente com a sua ajuda e depois com autonomia, tá certo? Então, considerando esse trabalho sistemático, né, de ler textos e produzir textos, é que você vai fazer o seu planejamento, tudo bem? Um outro aspecto, né, embora pareça assim, o primeiro ano é da leitura, o segundo é da escrita, eu quero dizer que esses são os objetivos gerais, tá? E que o aluno, ele vai ler e escrever nas duas oportunidades, no primeiro e no segundo ano, tá certo? Mas é muito importante que a leitura aconteça, porque se ele ler, ele vai conseguir trabalhar com autonomia, vai buscar informações, vai realizar tarefas, como eu já disse, vai ser muito mais fácil a vida dele, tá? Então, não é porque a meta é leitura no primeiro ano que a gente vai desconsiderar os outros eixos. Por exemplo, o eixo da análise linguística, né? Eles são contemplados, né? Eles contemplam o quê? Os conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabética, sobre ortografia, sobre as características de um gênero. Por exemplo, você vai trabalhar anúncio com seus alunos, quais são as características linguísticas do anúncio. Tudo isso vai ajudar o aluno a produzir o texto de determinado gênero. Porque para produzir um texto, eu preciso ler, eu preciso analisar, eu preciso comparar, eu preciso caracterizar quais são os aspectos gramaticais daquele gênero, né? Então, assim, é preciso esse conhecimento linguístico, né? A Piccoli e a Camini, em 2002, produziram um material onde elas apresentam as competências, né? As competências linguística e textual e metalinguística. Eu quero me ater aqui na metalinguística nesse momento, que é a capacidade que o aluno tem de refletir sobre o objeto que é a língua. Tudo bem? Então, assim, são habilidades que vão levá-lo a pensar e a compreender o sistema. Porque, gente, aprender a ler, aprender a escrever, não é nem mecânico, que eu faço com exercícios de repetição, e nem é espontâneo, que vai dar um estalinho e, de repente, meu aluno está lendo, né? Eu preciso mobilizar esses diferentes conhecimentos. E, no caso dos conhecimentos metalinguísticos, eu vou ter a consciência fonológica, a semântica, a sintática e a pragmática. Eu quero me ater à primeira, que é a consciência fonológica, né? Então, assim, a consciência fonológica, dentro dela nós temos diferentes níveis. Nós temos a consciência silábica, a consciência, né, sobre as rimas e as aliterações e a consciência fonêmica. É por isso que antes eu falei da relação entre educação infantil e alfabetização. Então, talvez nesse momento aí com você, essa criança já tenha consciência fonêmica, né, desenvolvida. Talvez não. Talvez não, por quê? Porque a consciência fonêmica, ela é mais complexa que as outras duas e ela se desenvolve mais ao final do processo. Mas você não pode esquecer que ela é fundamental para a aprendizagem da leitura. Então, é por isso que fiz uma avaliação diagnóstica para ver, olha, meu aluno, né, como é que está a consciência fonológica dele? Quais as capacidades que ele já desenvolveu lá na educação infantil? E a partir dali, então você vai trabalhando. E é muito interessante, se você voltar lá nos gêneros que estão listados ali, a gente trabalha a consciência fonológica sempre no trabalho oral, nunca de escrita. E aí tem uma série de gêneros, como cantigas, poemas, trava-línguas, e uma série de jogos que vão permitir isso. Ou seja, a leitura e a oralidade estão trabalhando em parceria para que o aluno se alfabetize. E isso precisa estar lá no seu planejamento. Então, assim, você precisa organizar, né, diferentes tempos para dar ênfase a cada eixo. Uma hora da oralidade, da leitura e da escrita. Então, por isso que eu sugiro para você, professor, que você organize a sua rotina para que o aluno consiga desenvolver todas as capacidades para que ele consiga ler e escrever. Bom, escrever, né, que é a meta aí ao final do segundo ano, escrever textos, tá? Então, a gente precisa o quê? Que esse aluno tenha alguma autonomia em leitura, tá? E aí, como é que eu vou desenvolver isso? Na minha opinião, a melhor metodologia é a sequência didática. E aí é preciso que você retome o seu planejamento, né? Vá lá nos apêndices do seu ano, do primeiro, do segundo, e às vezes do primeiro e do segundo juntos, que estão ali no documento do território. Identifique quais gêneros, né, foram selecionados para o primeiro ano, quais foram para o segundo, quais são de produção escrita, quais são de leitura, quais são de oralidade. Tá certo? E aí você vai fazer as suas escolhas.
E não precisa ser muitos gêneros para trabalhar a produção escrita. Porque o aluno precisa de tempo e de atenção para construir esse conhecimento sobre o gênero que ele está trabalhando. Eu sempre brinco, né, do tamanho do pires e da profundidade do oceano. Não do tamanho do oceano e da profundidade do pires. Nós, muitas vezes, escrevemos 20 vezes na escola fábula, mas não compreendemos o que é uma fábula. Tá certo? Então, o que a gente precisa? Planejar, buscar informação sobre esse gênero, compreender que gênero é esse, né? Para depois ensinar para o aluno quais são os recursos linguísticos, como é que é a sua composição, tá certo? E também não esquecer que há condições de produção. A gente tem que saber por que vai produzir o texto, como diria o Geraldo, né? Para quem e para quê, tá certo? Então, não precisa escrever muitos textos durante todo o ano. É preciso trabalhar o quê? Esse processo de produção com o tempo que a criança precisa. Se voltar lá no quadro 1, que eu já falei antes, você vai lá também, na segunda coluna, encontrar os verbos que se referem a escrever, ou a produção semiótica. Então, você tem lá planejar, produzir, reescrever, né? Reproduzir. Ali está o trabalho com a escrita, tá certo? Nos objetivos, você vai identificar os gêneros, né, a serem trabalhados. Ali tem poema, tem história em quadrinho, tem cantiga, tem recado, aviso, receita, instrução, parlenda, fotolegenda, notícia, manchete, slogan e anúncio. Tá? E você também vai perceber que esses gêneros podem ser agrupados por esferas. Por exemplo, na esfera jornalística estão o quê? A notícia, a manchete. Na esfera publicitária, o slogan, o anúncio. Tudo bem? E aí, gente, se você faz um bom trabalho de análise linguística e de compreensão, quando o aluno compreende um gênero, ele produz qualquer outro. E o conhecimento se dá em espiral. Tá certo? Por fim, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Nós trabalhamos interdisciplinarmente a leitura e a escrita e a oralidade. Tá certo? Então, isso não é um privilégio da língua portuguesa. Nós lemos e escrevemos em todas as disciplinas. Por exemplo, no caso do primeiro ano, se você for lá em geografia, você vai encontrar nas habilidades, na segunda coluna, tá? O diálogo que está ali e tem um objetivo que diz descrever características observadas de lugares de vivência, moradia e tal. Identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares, tá certo? Então, o que acontece aqui? O aluno vai ter que ler, vai ter que escrever todas essas diferenças que ele observou. Ou em matemática, né? Está escrito lá, contar a quantidade de objetos de coleção até 100 unidades, apresentar os resultados em registros verbais e semióticos. E em situações de brincadeira, de jogos, de materiais diferenciados. Então, gente, planejar não é andar em linha reta. Planejar é um zigue-zague. Eu vou, volto nesse documento que é grande, eu pinto, eu coloco etiquetinhas para que eu possa organizar o meu trabalho. E talvez, gente, se eu quiser trabalhar, né, dialogando com as diferentes disciplinas, o melhor caminho sejam os projetos. Então, o trabalho de projetos, para não trabalhar isoladamente, história, né, geografia, ciências, matemática, tá certo? Então, nós vamos sempre, né, dialogar com todos os aspectos de leitura e de escrita. E eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? Nesse vídeo, nós focamos sobre a alfabetização, tá certo? Mas eu quero dizer que nós não esquecemos do letramento, porque ele vai estar nas práticas sociais de leitura e escrita que você vai desenvolver com seus alunos. Eu sei que você vai escolher textos que façam sentido para o seu aluno. E o seu aluno vai produzir textos que façam sentido para ele. E os letramentos, como diz a Maria de Lourdes Dionísio, eles são plurais. Eles são práticas realizadas com determinadas finalidades, né, para a gente atingir algum objetivo, tá certo? Para aprofundar o que a gente já sabe sobre ler e escrever. Eu vou ficando por aqui e desejo um bom ano letivo para você.